Muito bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Mais um dia de vida que Deus nos dá. E estamos aqui para louvor e para glórias do nome de Jesus. Tudo para Ele, tudo foi criado por Ele, tudo foi feito por Ele. O universo gira em torno dele, para ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conquistou tudo isso, entregando, oferecendo a sua vida, por amor, sabe de quem, meu irmão? Sabe de quem, minha irmã? Por amor de nós. Graças a Deus que estamos aqui hoje falando desse amor, porque Ele nos comprou com seu sangue derramado na cruz do Calvário, para que eu e você e nossos filhos pudéssemos desfrutar desta maravilhosa luz que é Jesus, a luz do mundo. Mas como diz a própria palavra, né? Jesus é a luz do mundo, mas os homens não querem essa luz. Então o que eles mais fazem é tentar de todas as formas apagar essa luz, porque eles não querem. Eles não querem uma vida de paz, uma vida sincera, uma vida reta, uma vida correta, uma vida honesta. Eles não querem. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Então cabe a mim e a você, que amamos a luz, falar da luz. Esses dias, né? Eu ia divulgar um vídeo que eu vi no YouTube, achei interessante e acabei divulgando um outro, aonde alguém ele pega alguns padres, alguns pastores, e ele critica muito, ele critica a maneira desses homens pedirem as ofertas, né? Ele mostra lá, e realmente há exagero sim, tá? Tem pastores que, por eles terem dado o passo maior que a perna, eles arrumaram compromissos que são assim gigantescos, que nem para pagar um canal de televisão são milhões. Aí, meu irmão e minha irmã, aí você vê as chocarrices, você vê as barbaridades que eles fazem aí com a palavra de Deus para honrar ou para cumprir esses compromissos. E não tem outra forma deles pagar a não ser arrancando o couro das ovelhas de Jesus Cristo. E é o que nós estamos vendo. Não só eles, como os outros também. Porque não ensinam a maneira certa. É claro que você tem que ofertar, sim, para Jesus. Você tem que ajudar, sim, a obra, senão não vai. Mas é tudo voluntariamente. É tudo com alegria no coração. Não é por constrangimento. Mas o que nós vemos hoje, Jesus já tinha falado que surgiriam, né? Ele falou no passado, surgirão falsos cristos e falsos profetas em meu nome, usando o meu nome, que se possível enganaria até os escolhidos. E hoje é o que nós estamos vendo. Ele falou lá no passado, mas hoje, no tempo linear, no tempo presente, é o que nós estamos vivendo. Um comércio com a palavra de Deus. E ainda eu recebi muitas críticas, né? Eu mandei o vídeo errado, não era o vídeo. Depois eu mandei o vídeo em seguida, que eu peguei também no YouTube, aonde tem um filme que é muito importante falando
do Grito dos Inocentes. O Grito dos Inocentes é um filme de um médico, um doutor, que ele foi abortista. Ele foi diretor da maior clínica americana de abortos. E ele deixou de ser abortista e virou defensor contra o aborto. Ele virou um defensor, defendendo que as mulheres não façam aborto, porque é crime. É crime porque a partir dos 3 meses de vida, o feto já tem vida, já tem dor, já tem sentimento. E eu gostaria muito que muita gente visse esse filme. Então eu, empolgado ali, acabei mandando 2 vídeos que são interessantes. O pregador fala contra esses absurdos que eles inventam para arrecadar dinheiro. Ninguém mandou dar o passo maior que a perna. Deu o passo maior que a perna, agora se vira. Não fica inventando, não. Fica trocando valores da palavra, não. E o outro, aí eu mandei em seguida, quando eu vi o mico que eu fiz. Mico assim, mas no fundo é uma boa você assistir os 2 vídeos. E esse do doutor aí que agora é contra o aborto é super interessante. Você sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Eu ainda adicionei um versículo da Bíblia, que é Romanos capítulo 1, versículo 32, onde diz que é digno de morte não só quem faz as práticas erradas, quem também consente, ou seja, quem apoia, também é digno de morte. Então você veja bem, por exemplo, a moda hoje é ideologia de gêneros. Estão empurrando na nossa escola, né? Na sociedade em geral, em todos os setores. Estão empurrando a ideia de que é normal homem com homem, mulher com mulher se relacionar. Isso não é, isso é uma abominação contra Deus. Mas o caso é que isso tá aí, a gente sabe que é abominação. O problema tá, sabe na onde? Dentro de você, porque isso entra em você. Eu venho aqui falar e você de repente já fala assim, esse rapaz já tá falando contra a ideologia de gêneros. Eu tô falando sim, que essa situação entre homens com homens e mulheres com mulheres está relatada lá no livro de Romanos capítulo 1, é só você ler. E é uma abominação contra Deus. Mas eles empurram na sociedade goela abaixo com novelas, com filmes, com situações bonitas, que as pessoas acabam achando que isso é normal. Aí na família dela nasce um menino e começa a ver essas coisas. Para você ter ideia, até os alimentos que nós comemos hoje, eles já são preparados, são conduzidos com hormônios, né? Para que o menino fique mais afeminado e a moça mais masculinizada. Então, olha que preparação demoníaca para a destruição da imagem e semelhança de Deus. Olha aí. Graças a Deus que Jesus Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário. Então é pela fé em Jesus. Em Jesus. Aí eu venho falando que a fé é só em Jesus, no sangue de Jesus, no nome de Jesus e no sacrifício de Jesus só. Que ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Mas aí você quer ter Jesus, quer ter um monte de santo, quer ter dentro do seu coração, dentro da sua fé, você quer ter um monte de homens que passaram pela terra e foram bonzinhos. Mas, meu irmão, Deus tem ciúmes de nós e ele não aceita. Ou você adora e crê só em Jesus, não vem com essa conversa fiada de que você crê em Jesus e também adiciona na sua fé para a tua salvação, para os teus milagres, o nome de qualquer outro santo. Até a mãe dele que gerou ele na terra, que é Maria, que é a nossa irmã,
que gerou Jesus, ela sim é uma grande mulher, um grande exemplo, mas ela não é digna de ser adorada. Não é. Adoração, a gente tem que adorar somente a Jesus Cristo. Tá? Eu quero mandar, né, a paz do Senhor para o nosso amado irmão Flávio, lá do Capão Redondo. Ele é o pai do Mateus, né? Mateus sem H. Porque o nome do Mateus, esse Mateus não tem H. E ele faz questão de dizer quando ele fala, meu nome é Mateus sem H. Então a paz do Senhor para o nosso amado irmão Mateus, nossa irmã lá de Minas Gerais, né? Nossa irmã Valdelice. Nossa irmã Valdelice. Tem uma Valdelice aqui no Taboão, mas tem uma Valnice. Valnice lá de Minas Gerais. Tem me cobrado os vídeos, né? Como o Flávio também do Capão Redondo. A paz do Senhor para o nosso amado irmão Ailton, aí da freguesia do Ó. Ailton sempre ligadinho conosco também, ouvindo a Rádio Escolhida de Deus e assistindo os vídeos. O nosso amado irmão Valdir, da freguesia do Ó, o Valdir voltou a trabalhar e sofreu uma cirurgia, mas agora voltou a trabalhar, está pertinho de nós. E há muito tempo estou querendo mandar um alô. Valdir, agora eu posso mandar um alô pessoalmente pelo vídeo, né? Aí você apresenta aí para sua família o vídeo em nome de Jesus. E a todos que nos apoiam, a Dona Graça, Feira de Santana, Bahia, e toda a sua família, Dona Graça, a Ana Clara, né, sua neta, filha do Lucimar, esposo da Juliette, e a Juliette que é mãe do Vitor, e por sinal ontem fez aí, comemorou mais uma primavera, para honras e para glórias do nome de Jesus, né? Parabéns para Juliette, Lucimar, Vitor, Dona Graça, Ana Clara e toda a família de vocês são bênçãos na minha vida, em nome de Jesus. E a todos que têm participado conosco desse vídeo, são muita gente, né? E mandando também a paz do Senhor para o nosso amado irmão pastor Ricardo Kiderman, o nome dele, o sobrenome é alemão, pastor ali da igreja do Campo Limpo. Ele dirige uma igreja ali no Campo Limpo, na Rua dos Milagres, bem próximo ali ao Céu Campo Limpo. Essa rua é pertinho do Céu Campo Limpo. Na Rua dos Milagres tem a igreja do meu irmão lá, não lembro o nome agora, mas é o pastor Ricardo Kiderman. Acho que é Kiderman, melhor nem falar o sobrenome para não errar, né, pastor? Um grande abraço. Então, inclusive ele até me corrigiu a respeito do vídeo que eu mandei sobre... eu queria mandar o vídeo com o filme do aborto, mas acabei mandando um vídeo ao qual a pessoa estava ministrando e falando, né? O jeito que esses homens hoje pedem dinheiro para se manterem aí... usando o nome de Deus, para se manterem, na verdade é para se manterem em uma disputa, como eu disse no começo do vídeo, eles dão um passo maior que a perna, e alguém tem que pagar esse erro deles. E geralmente eles usam o nome de Deus, e quem paga são as ovelhas de Jesus, né? Eles arrancam o couro, inventando mil e uma estratégia, muito mais, 1 milhão e mais de estratégias demoníacas para tirar o dinheiro das pessoas, para se sustentarem, manterem os seus egos, né? Manterem os seus jatos, né? Jatos que eu digo aviãozinho mesmo, para eles viajar o mundo pregando, dizendo que estão pregando a palavra de Deus. E o que é interessante, tem muita gente que é contra mim quando eu falo essas coisas, porque eu recebi bastante crítica, né? E alguém, né, não sabe, mas a gente conhece, mandou a resposta através de que não vê nada, não quer ver nada, quer se manter, né, como um burro mesmo, quer se manter ali como um cavalo com um cabresto dirigido pelo diabo para lá e para cá. Porque não fala nada, não vê nada, não julga. É um grande erro você não julgar. A Bíblia te dá margem para você julgar, sim. Aliás,
no livro de João, capítulo 7, versículo 24, nos diz: não julgue pela aparência, e sim pela reta justiça. 1 Tessalonicenses 5, 7, alguma coisa assim diz: julgai todas as coisas, retém o que é bom, o que não é bom você joga fora. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diante, ali onde que Deus fala, o homem de Deus, ele julga todas as coisas, e por ninguém ele é julgado. Aí, não julgo por não ser julgado. Essa situação é outra. É uma situação a qual você vai julgar o seu semelhante. O seu semelhante você não deve julgar mesmo, não. Mas agora, julgar essa situação, essa roubalheira, esses anjos caídos, né? Esses servos do demônio arrancando o couro das pessoas, aí você não julga, você quer ficar quietinha, quer dar uma de santinha, santinho, mas só que você é conivente. Romanos 1:32. Você não faz o que é errado, mas você apoia. E como eu ia dizendo, a pior estratégia hoje do Satanás é colocar, ele usa a mídia, usa veículos de comunicação para quê? As pessoas acham que isso é comum. E por mais que a gente fale, já está dentro de você. Está dentro de você isso aí. Eu falo na igreja, eu prego muito contra isso. Aí as pessoas, a gente sabe, elas ouvem, é uma verdade que eu estou te falando, te provo na Bíblia tudo isso que eu estou te falando, mas dentro delas ela, o que esse bobão está falando aí? O meu parente, ele tem lado afeminado mesmo, mas não tem problema nenhum, só porque é teu parente, vai você e ele pro lago de fogo e enxofre, porque você não tem coragem de falar a verdade. O meu amiguinho da escola, a minha amiguinha da escola é lésbica. Vai você e ela pro lago de fogo de enxofre, porque você apoia isso. O meu amigo no trabalho, ele solta a franga. Vai ele queimar as penas dele no lago de fogo e enxofre. E você também, porque você consente e apoia esse tipo de situação. Isso é uma verdade, meu irmão. Você está pensando que Deus está de brincadeira? Deus deixou a Bíblia escrita aí para nós seguir. Não é para brincarmos de sermos crente, não. E outra crítica que me dizem que eu não sou dizimista, né? Me criticaram muito falando, então você é contra o dízimo. Eu não sou contra o dízimo. Agora, você tem que entender o que aconteceu, o porquê de você dizimar, porque muitos ministram o dízimo de uma forma qual é obrigação, e com Deus nada é obrigatório, com Deus tudo é voluntário. O dízimo é a sua fidelidade, mas eu te dou um conselho para você que acha que eu sou contra, né? O dízimo, eu dou muito mais do que o dízimo, eu dou aí muito mais. O dízimo é a 10ª parte, né? É a 10ª parte, inclusive essa palavra dizimar, quando as pessoas dizimar é acabar com tudo, né? Mas é a 10ª parte de tudo aquilo que você ganha. Para você ter uma ideia, eu dou muito mais do que 10%. Por isso que não sou dizimista mesmo não, eu sou oitentíssima. Eu daria tudo, eu daria tudo mesmo. Se eu não tivesse meus compromissos, pagar minhas contas, eu daria tudo para a obra de Deus, daria com o maior prazer, tá? O conselho que eu te dou é você entender sobre o dízimo. Hebreus capítulo 7 fala sobre isso, sobre o dízimo. E o que nós vemos na Bíblia é assim. Por que há essa confusão do dízimo? Porque os apóstolos, eles não deram o dízimo. Não deram. Você não acha nenhum livro da Bíblia falando que os discípulos, os apóstolos, né? Os 12 apóstolos, os discípulos. No Novo Testamento você não vê falando de dízimo, a não ser Jesus descendo a lenha lá e ratificando para os que se justificavam. Mateus, acho que Mateus 23, onde que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o entro, o cominho e a hortelã, e negligenciais os princípios mais importantes da lei. Então Jesus ali, ele não está atrás do dízimo, ele está criticando.
né? Porque eles dizimavam e se engrandecia por causa disso, né? Aquele tempo não era com dinheiro, era com as colheitas, e Jesus está ali. Aí nós vemos para o tempo dos apóstolos, você não vê eles dando, mas acontece que eles não davam dízimo, eles davam tudo. Eles colocavam tudo diante dos pés dos apóstolos e era dividido por todos, por tudo e por todos. Essa prática, você vê hoje a igreja fazendo isso, muito pelo contrário, a igreja faz ao contrário, né? Traga para mim, que aí o pastor vai andar de helicóptero pelo mundo inteiro, de avião, né? Vai ter mansão, vai ter cavalos, quarto de milhas, né? O pastor, o líder da igreja. E o povo vai estar aí, passando necessidade, que é o que nós estamos vendo. Mas na época dos apóstolos era colocar no pé dos apóstolos e eles dividiam tudo, todo mundo vivia igual. Você sabe quem pegou essa prática? Foi um dos braços direitos de Satanás. Por isso que você não vê quem pratica maçonaria pobre. Porque lá eles praticam isso. Lá eles reúnem, chamam a pessoa, montam uma empresa para a pessoa e todos se ajudam ali e eles vivem muito bem financeiramente. E isso era a prática da igreja primitiva. A igreja de hoje, meu irmão, se você não lê a Bíblia, você vai cair. A maioria é arapuca mesmo, é armadilha para que você... a igreja não, as identificações que tem, né? Para enganar você, para arrancar o seu couro. São doutrinas de demônios mesmo, Paulo nos alertou, a grande maioria. A grande maioria. É isso que você vê na televisão, aí você vê lá eles... você vê claramente as heresias, né? Eles pedem muito mais do que só os 10%, 20%, é teu salário todo, é tua casa, aquela coisa toda. Tudo isso começou com a mãe. Se você não sabe, a mãe das igrejas é a Igreja Católica. Ela fez muito isso, tá? Fez muito isso e agora voltou a fazer de novo, né? Apesar dela ser riquíssima, ela é a mais rica. E tá aí, relatado. Agora, claro que se você congrega em uma congregação, você vai lá, tem o banco, tem a água gelada para você beber, tem a luz, tem os microfones, o som que você ouve. Não é justo que você oferte? Não é justo que você ajude? Aliás, muita gente chega mesmo só no fio da rabiola, chega só no pó, chega na unha do capeta mesmo, né? Porque saiu do pé e foi para a unha do capeta, porque o capeta estava detonando. Aí começa a melhorar, aí vem com essa ideia, eu não vou ajudar. Você que pensa assim, você é um hipócrita, um ignorante. Não vai ajudar agora que você está de boa, né? Mas geralmente o sentimento humano é assim, é um sentimento ruim. Quando está lá embaixo, você é humildinho, aceita tudo. Mas começou a melhorar um pouco, aí já quer pisar em todo mundo, inclusive no próprio Deus, né? O cara chega todo arrasado na congregação, chega sem nada, aí arruma um emprego, começa a caminhar, começa a viver. Aí tem a oportunidade de ajudar. Quem ajudou, não ajuda. Mas é claro que é tudo consciente, é com o coração alegre. Eu dou 80%, tá? Você que pensa que eu não sou dizimista, uma vez me chamaram de dizimista na igreja, não dizimista na igreja, aí eu mostrei. Mostrei uma guitarra que eu tinha comprado e eu paguei. Eu falei, tá, só isso aqui vale muito mais do que o dízimo de toda a igreja na época, que era poucos que congregavam. Então, meu irmão, e eu não tenho essa ideia de dar 10% mesmo não, eu daria era tudo. Se eu não tivesse que pagar minhas contas, eu daria tudo mesmo para a obra de Deus. Eu sou tudo dízimas, né? Oitentíssimo. Tudo para Deus eu daria. Porque Deus já deu tudo para nós. E para mim não ficar só aqui falando, né? Eu vou ler a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo nos alerta, nos diz. Que coisa linda aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo
10, não, capítulo 17. Já, enquanto você vai abrindo sua Bíblia lá, deixa eu só dizer para você. Abraão, ele foi dizimista e foi antes da lei, tá? Antes da lei. Abraão estava na graça e dizimou. Isaac, Jacó, todos eles na graça. Porque a graça veio antes da lei. Para você que pensa que a lei é primeiro que a graça, você está enganado. Abraão, ele andou na graça, andou na fé. E é o pai da fé. E ele já era dizimista. E Jesus foi feito nosso fiador. Como é que funciona? Funciona assim, você conhece muito bem quando você vai comprar uma mercadoria numa loja e você vai comprar a prazo. Aí, chegar lá, as lojas te pedem um fiador. Não é assim? A loja não te pede um fiador? E você precisa de um fiador. Jesus foi feito nosso fiador. Só que Jesus, ele não fica apertando ninguém. Ó, você paga a sua dívida, que senão eu vou pegar o seu bem. Vou pegar aquilo que você comprou. Não, Jesus pagou, é o seu fiador. E ele quer ver a sua fidelidade. De considerar ele como autor e consumador da sua fé. Como ele que pagou tudo por nós. Então, é muito mais do que justo você ajudar a obra de Deus com os dízimos e com as ofertas, sim. Tá certo? Porque o nosso fiador é Jesus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 22. Agora nós vamos lá para o livro de Atos, para dar uma resumida aqui o que é Deus na nossa vida. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Hoje eu não quero ficar muito longe da câmera, deixei a Bíblia lá embaixo. Vamos lá aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23 em diante. Nos diz assim. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse o Senhor, se porventura, tateando, tocando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, não é puro não, ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aleluias! Aqui está uma boa biografia de Deus. Paulo, ele estava num aeropago, num estádio, onde os atenienses, em Atenas,
eles tinham vários deuses, e tinha um altar lá que estava ao Deus desconhecido. Ele aproveitou essa brecha, nessa estratégia, e começou a ministrar ali. E os atenienses, eles espertos, eles começaram a conferir as escrituras, tá? O que você não faz é, você não confere a Bíblia quando a gente fala. Você não confere. Por isso que aí tem muita gente seguindo as doutrinas de Satanás por não lerem a Bíblia. Tem preguiça no cérebro de ler a Bíblia, pegar e abrir. É muito melhor, muito mais fácil ouvir, né? Mas se você ler, pedir discernimento a Deus, você vai compreender a vontade de Deus. E Paulo começa a ministrar ali, dizendo, olha, vocês estão tentando achar Deus tocando, né? Você tateando, tocando, e vocês estão comparando Deus à imagem de ouro, imagem de prata, imagem de bronze. Não é assim? Fala se não é. É imagem material, né? Eles consagram tudo hoje, material, para vender para as pessoas. Isso é uma realidade, porque as pessoas são místicas. As pessoas são místicas porque elas são espíritos presos num corpo de carne, e ela não chega à plena consciência espiritual de que o mundo espiritual é real, aí começa a vive presa nesse mundo entre carne e espírito, e não consegue ter uma consciência adulta de Jesus Cristo. Aí tudo que vendem, né? Tudo que vendem nas igrejas a pessoa compra. Tem umas que dão até a vida por isso e acabam, na verdade, indo para o lago de fogo e enxofre quando você pensa que está entregando a sua vida para rituais aí macabros, rituais até mesmo evangélicos, né? Jesus falou, alguém prendia as pessoas do templo lá para que elas fizessem a vontade lá dos sacerdotes, mas esquecia de pai e mãe, a família. E Jesus falou, olha, essas pessoas, elas estão erradas. Eu quero que as pessoas, sim, me sigam, mas voluntariamente e cumprindo a reta justiça. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você tem que acordar. Você tem que viver. Não é viver as suas vontades carnais. Não é viver a sua vontade carnal, meu irmão. Se fosse para mim viver a minha vontade carnal é sair mesmo e fazer tudo que a carne gosta. Aprontar, ficar aí, pegar uma, pegar outra. Mas eu sou um pai de família, eu sou casado. Além de eu